noite, igreja, paz. Vamos começar com Amós. E a gente vai para Amós, capítulo 5, versículo 21 ao 23, na nova versão internacional, na versão que tiver. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Podeis sentar. Palavra dura. Só que o que acontece? A gente está terminou hoje uma semana de devocional no livro de Amós. Existe uma coisa interessante, que Deus levanta homens, levanta os profetas para falar ora para Israel, ora para Judá, ora para as nações, e todos eles sempre têm uma mesma pegada, que é: você tem que se arrepender. Você não está seguindo Deus, você está deixando a desejar, você está sendo idólatra, você está sendo mentiroso. Mas Amós, ele tem uma coisa diferente. A primeira diferença é que Amós prega para as nações e depois para Israel, tribos do norte. Enquanto ele está falando das nações, o povo está: é isso, o cara não merece, é o nosso Deus que tem que ir para cima, eles têm que pagar, eles são ímpios, eles não sei o quê, eles estão olhando, como diria Jesus lá em Mateus, o cisco no olho do irmão. Mas de repente o jogo muda, e agora Amós fala com um povo que se diz de Deus, que é religioso, que está prosperando, não está em dificuldade, que está bem de vida, que está tranquilaço. E ele vira e fala, se a gente pegar e fizer uma interpretação lá com o que Jesus disse: cara, eu vou mostrar para vocês a trave no olho de vocês. E eu vou te dizer uma coisa: como é bom quando Jeremias vira e fala, se lamentando, chorando e tal, e dizendo: não pode ser, não pode ser, eu sou olheiro, vou fazer um vaso novo e tal. É lindo isso. Quando ele diz que o fogo consome os ossos dele e ele não pode deixar de levar a palavra do Evangelho, é maravilhoso. Quando Isaías fala que, Isaías 53, virá um Salvador que será moído no madeiro como um cordeiro mudo por nossas iniquidades. Como nós somos trapos de imundícia, cada um deles manda uma mensagem maravilhosa. Mas assim, é para quem está no pré-exílio, é para quem está no exílio, é para quem está no pós-exílio. E a gente fala, isso não é para a gente, porque a gente está aqui, a gente está... Eu gosto de usar sempre uma diferença: assistindo culto. A gente está aqui pagando dízimo. A gente está aqui cantando hinos. E a gente está aqui enganado. A gente está aqui, como Amós disse, porque a gente não vem aqui assistir culto. Isso não é show não, gente. Apesar do Espírito Santo sempre dar um show pra gente. A gente vem prestar culto. A gente não paga nada, porque não é nada nosso, é tudo dele. Então a gente é generoso, porque o Espírito Santo habita em nós somos morada do Espírito Santo, e ele vem e faz com que a gente frutifique. E a gente não canta nada, nem o pastor Nilson canta nada. Ele adora em espírito e em verdade. Ele tem a função aqui no culto, além de presidir o culto às vezes, mas a função dele é abrir os céus para que o nosso louvor chegue ao Pai. Que era o que Levita fazia, levava a arca. Ele carregava a presença. Amós está falando o seguinte: cara, vocês perderam isso. Mais adiante, Amós vai dizer que eu gostaria que vocês fossem como um rio que flui, perene. Ele está falando para um povo que conhece o deserto, que vive no deserto. E ele está falando, cara, vocês não podem estar sem água. Já que a gente falou de profeta, Ezequiel diz o seguinte: é preciso ir para águas mais profundas, mergulhar, sai do raso. Amós está falando, você tem que ser um rio perene. Em meio ao deserto você tem que estar fluindo. Aleluia.
Não por acaso. Jesus vai dizer para a mulher samaritana que nem merecia, né, falar com um samaritano, falar com Jesus. Um samaritano socorrer alguém, tendo passado um mestre, um profeta e tal, um sacerdote, tendo passado alguém que é da lei e tal, mas foi o samaritano que fala socorrer, o bom samaritano. E essa mulher vira e fala, que me pede águas. E ele diz, a água que eu tenho vai matar a tua sede, porque eu te dou uma água que é espiritual. E essa água que a gente está vendo beber aqui, a gente às vezes canta que eu estou seco, até a minha adoração se tornou sequidão. Amós continua. Depois que ele fala o que ele gostaria que fosse, depois de ter batido e ter doído, ele vira e fala, a mensagem de Deus que confronta não é para nos destruir. A mensagem de Deus que confronta é para nos restaurar. E a mensagem final do livro de Amós é, restaurarei as tendas de Davi. A mensagem hoje para a gente é, a tenda será restaurada. Que tenda? O tabernáculo que você é, Numa. A morada do Espírito Santo que você é. Tiago, a morada do Espírito Santo que você é. Glória. Nenhuma rachadura, porque se em vão você está construindo a tua casa e não tem ali um construtor, não vai adiantar nada. Uma cidade que se levanta e não tem sentinela, não vai adiantar nada. Salmo 127. Não vai. A gente hoje, mais uma vez, precisa sempre lembrar o que Amós lembrou lá atrás. Nós somos filhos de Deus, nós somos amigos de Cristo, nós somos servos do Senhor. Mas eu senti no meu coração uma coisa que está te bloqueando. De entender isso. Eu não ia falar, o pastor Nilson pediu para falar, eu falei, vou falar do devocional que eu fiz hoje de manhã, está fresquinho, foi o que Deus falou comigo, não vou estar mentindo, vou falar aquilo que eu senti no coração a madrugada inteira, mas quando eu sentei ali, Deus falou outra coisa completamente diferente, eu falei, eu vou adaptar. Aí ele pode adaptar. Aí eu conversei com ele, falou, vai dar certo. Eu queria que você pegasse e olhasse para Gênesis 41, 51, 53. Gênesis 41, 51 e 52. Qual é essa história de José? José estava nu, estava com os irmãos. José começou a ter muitos sonhos. E dentro dos sonhos dele, ele viu que os irmãos serviriam a ele, se curvavam. O pai de José, sem sombra de dúvida, gostava mais de José. A gente sempre tem um filho preferido. Deus não. Para Deus, todos nós somos iguais. Mas mesmo a gente que é pai, a gente sabe que a gente pende para alguém. Na Karine, o preferido, eu não vou falar que essa é a minha sogra briga. A gente fala, o Ricardo é o filho preferido. Ela fica o quê? Para morrer. Eu gosto de todos iguais. Não gosto. Eu protejo o Yuri, mas gosto mais da Camila. Eu cobro mais da Camila, perturbo mais da Camila, mas eu protejo o Yuri. Talvez porque eu ainda trago algum sentimento meu em relação ao meu pai. Eu quero fazer o melhor para ele, quero proteger. E às vezes eu estou errado. José ganhou uma túnica maravilhosa. Eu queria te dizer que você ganhou essa túnica hoje. Você recebeu essa túnica do teu pai, que é leal, que gosta de você e que é fiel. E quando você recebe essa túnica, o mundo te olha como o mundo olhou para José, como os irmãos olharam para ele. Esse cara não merece isso. Rogério, tu não merece esse sorriso na cara. Não pode um cara que fica num telhado, no sol, carregando peso, carregar esse sorriso, meu irmão. Tu não pode, Simone, tu não é normal não, Simone. Não pode alguém que só escuta desaforo ainda orar para a pessoa desaforada abençoar e ser instrumento nas mãos de Deus para converter aquela pessoa. Tiago, tem alguma coisa errada contigo? Tu que se amarrava numa vinho. Como é que tu não bebe mais, se controla mais? Como é que tu está usando o teu talento para o reino e ajudando? Por que tu largou uma igreja que era... e veio para cá, para Maria Joaquina? Sério? É aqui que tu vai congregar? Amor, é aqui que a gente fica, amor. A gente tem que ficar onde José estava, que era na presença. E aí José vai para o buraco. Porque os irmãos colocam ele no buraco. Benjamim, eu não vou matar não.
Do buraco tu sabe a história, escravo, e vai, cadeia, volta, pai, de repente, esse cara é o cara que manda no Egito. Tem uma palavra que vai dizer, o mal que me intentaram, Deus usou para que eu fizesse o bem. E é assim que a gente chama. Mas o que está te impedindo de tomar posse dessa palavra e entender isso? É o teu passado. Da onde eu vim, o que eu fiz, por que foi assim e por que eu sofri e por que eu ainda carrego isso. Eu faço a live com 2 patos e as pessoas não entendem. Um dos patos era o que estava comigo na moto quando eu sofri o acidente de moto. Não sobrou o carro, não sobrou a moto, sobrei eu e sobrou o pato. Nem o celular sobrou. Eu dei o nome para ele de Efraim. Porque na minha o amarelo, né? O amarelinho, o amarelo. Parece um vermelho aí. É, o vermelho, tu vê que não é muito bom não, o vermelho, mas assim, tem um motivo. Aquele vermelho lá, o que aconteceu? Calma, primeiro o Efraim. Ali eu vi que Deus fez eu prosperar no meu local de dor. Era para eu ter morrido no acidente. Quem viu o carro viu. Um mês depois eu estava andando, estava bem, minha placa sai do lugar, mas osso fica, é o que interessa, pino no joelho, 4 costelas. Ela quebrou. E o osso está bom. Pô, melhor até. Aí a minha sobrinha, Carol, ela pega, na verdade, sobrinha da prima da Karine, porque quando eu falo que é minha prima, a filha da prima da Karine, porque quando eu falar Bianca é minha prima, não, Bianca é minha prima. A Carol, ela vê o pato e ela manda para mim um bilhete com o pato dizendo, esse é Manassés, porque ela ainda está sendo alfabetizada. E ela entendeu Manassés. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez o quê? Esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Enquanto a gente não esquece o nosso sofrimento, a gente fica preso ao passado. Enquanto a gente estiver preso ao passado, a gente não está preparado para receber as bênçãos do Senhor. Aí ele continua. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Não é na terra onde eu sofri, na terra onde tenho sofrido. Alguém já falou para você, no mundo tereis aflição, mas eu vim e venci o mundo. É preciso que eu vá e eu vou deixar com você outro, que é o Espírito Santo, para ele te guiar. Deus não prometeu nunca molezinha. Deus não prometeu nunca que ia ser fácil. Mas Ele prometeu a presença. Amós falou o tempo todo para a gente da presença que estava sendo esquecida. Jeremias, presença. Isaías, presença. Ezequiel, presença. Daniel, presença. Aliás, Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, presença total. E eles só passaram pelo que passaram. Daniel, na cova. Sadraque, Misaque e Abednego, na fornalha. Por quê? E eu estou brincando porque um dia eu coloquei os 4 na fornalha. Queimei todo mundo. Mas eu não tinha intimidade que eu tenho hoje em dia com a palavra. Eu estou buscando cada vez mais. E Deus me fez falar, ô maluco, você tem que se preparar para poder falar. Aí eu botei os 4 na fornalha. Pior, fui elogiado e ninguém percebeu. Não. Aí a pastora André desce. Olha só. Sadraque, Misaque e Abednego foram para a fornalha. Daniel para a cova. Eu falei diferente. Falou, você botou os 4 na cova. Aí eu falei, o culto fica gravado. Os 4 na fornalha. Aí eu falei, o culto fica gravado, fica. Eu falei, cara, me chamaram até ali fora. Só pode pregar na minha igreja? E ali eu entendi que foi Deus que falou assim, menos, filho, menos. E o pastor Luiz falou, foi bênção. Te convidaram, tu vai lá pregar, tu é evangelista, tu vai ser evangelista. Eu falei, que bom. Aí, Mabés, na fornalha só tinha 3, o 4º homem, não foi Daniel. Isso é legal, por quê? Quando você prepara discípulos, você não precisa estar junto na fornalha. Porque tu ensina o que a gente aprende aqui, quando eles vêm do culto, quando a gente usa a oportunidade, a gente aprende que eu não preciso estar com o meu pastor para passar na fornalha. Eu preciso estar com Deus. Aleluia. Eu preciso estar com a presença.
Hoje, mais uma vez, a gente vem aqui prestar culto. Mas, mais uma vez, é para a gente esquecer o passado. É para a gente esquecer a dor. Existe uma coisa que eu achava que era uma técnica para influenciar as pessoas que estavam ouvindo. Que a gente aprende homilética, que é: eu não sei a dor que te trouxe aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não conheço o teu sacrifício. Mas eu conheço o meu Deus. Eu vou te falar, é verdade isso. Só que é verdade quando a gente faz de coração. E quando a gente dá testemunho disso. Chegou a hora de você se livrar do teu passado. Daquilo que te condena, porque nenhuma condenação há. Chegou a hora de você entender verdadeiramente que até saindo do púlpito, não daqui, mas até saindo de qualquer púlpito, uma palavra que vem de Deus, Deus usou burro, usou mula, vai usar qualquer um, mas a filtragem está no teu coração. É o teu coração e Deus que vai filtrar. É o teu coração e Deus que vai dizer o quanto tu pode. É o teu coração e Deus que vai dizer: Manassés acabou. Efraim chegou. Eu tomo posse de Efraim. E eu tomo posse de Efraim por quê? Porque eu entendi o processo de Deus para a minha vida. Eu entendi que circunstâncias boas, está bonito que esse música, eu nunca tinha falado com música, continua. Eu entendi que a dor vai chegar, a circunstância adversa vai chegar, mas maior é o que eu carrego, é o que está em mim. Se maior é o que está em mim e é Deus, não existe nada, nem ninguém que possa impedir. Essa palavra também está em Apocalipse, na igreja de Filadélfia. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. O dia que a gente entende que é preciso passar por circunstâncias adversas, passar por fornalha, leão jejuando, e ele não está dando comida, o rei deu comida antes para o leão porque gostava do Daniel. Nada disso. A palavra vai dizer que logo depois que saiu, o rei ficou feliz e falou: o quê? Joga quem te condenou na cova. E antes de chegar lá embaixo, os leões comeram. Eu acredito nesse Deus vivo. Cada vez mais eu acredito que não se trata só de obediência, se trata de fidelidade. Ninguém ama vindo uma vez por semana no culto. Ninguém ama e se dedica sem renunciar. Ninguém ama e se dedica sem renunciar. Tiago largou parte da vida dele para ficar com a Numa. Numa largou parte da vida dela para ficar com o Tiago. E agora os dois largam parte da vida deles para ficar com o Dom. Porque é legado. Se o nosso relacionamento entre amigos, entre familiares é assim, como que não vai ser com Deus? E o pior, a última mensagem para a gente acabar: a gente teima em tratar mal aqueles que estão do nosso lado, aqueles que a gente tem intimidade. É no amigo que a gente desconta, é no irmão que a gente bate, é na mãe que a gente trata mal, é no filho que a gente ignora. Mas a gente tem que entender o seguinte: isso está errado. É aqui que o amor tem que florescer. E se é assim entre as famílias, entre a gente com amigo, com Deus não é diferente. Deus não admite o adultério da noiva. Essa palavra é porque a gente tem adulterado demais. E agora é a hora do cheiro. Essa é uma decisão que a gente volta aqui para tomar hoje. Aí amanhã a gente vai cair de novo. E está tudo certo. Porque Deus vem falando sem parar. E a gente vai continuar tentando. Amanhã a gente cai num pecado novo, numa armadilha nova, numa encrenca nova. Mas a gente não perde a presença. Deus não cobra a perfeição. Ele cobra lealdade. Que o nosso culto seja um culto abençoado. Que a gente possa entender que não existe complexidade nenhuma no Evangelho. Não existe. A complexidade do Evangelho se resume na simplicidade de seguir Jesus Cristo. E quando tu toma essa decisão de coração, o Evangelho se descortina e se abre. E ali tu vê poesia, tu vê amor, tu vê guerra, tu vê batalha, tu vê ação, tu vê emoção, tu vê coração, tu vê transformação. Que paremos de assistir e viemos, que possamos vir prestar culto. Que o nosso louvor hoje seja o melhor louvor cantado com as nossas almas e falado com as nossas almas. E que a gente definitivamente entenda que o passado é uma escola e que você pode, na pessoa do Espírito Santo, fazer mais e infinitamente mais
para a tua vida. Bom culto para todos nós. Deus nos abençoe. Amém.